House of the Dragon, a série que foi aí baseada, né, no Game of Thrones, na verdade recapitulando aí histórias do passado, está aí disponível já no segundo episódio. A gente vai comentar um pouquinho o que a gente achou desses novos episódios aí desse universo. É isso aí, sua novelinha de dragão favorita está de volta. Isso aí. Vamos seguir falando da série aqui no nosso canal. Então, curte o vídeo e se inscreve no canal para receber os próximos conteúdos da série também. É isso aí, galera. Eu sou o José Sérgio, tô aqui com o Elder. Beleza? Já falar hoje de House of the Dragon, né? Game of Thrones chegou a ser considerada a série mais popular do mundo, né? A série que mais fez sucesso. Quando tava no ápice lá, parava, as pessoas juntavam pra ver no bar, todo mundo junto. E tem aqueles vídeos de reações, as pessoas, meu Deus, tá acontecendo. Então foi um fenômeno ímpar, né? Na história da TV mundial. Sim. E agora eles, então, obviamente, por mais que tenha tido um encerramento que gerou, né, uma raiva muito grande de muitos fãs e muita gente, muito mais críticas negativas, né? De qualquer maneira, tava todo mundo lá assistindo. E todo mundo vai querer se interessar em ver o que mais que dá pra explorar desse universo, né? Sim. E é uma série que eu achei interessante porque, por exemplo, eu no caso não acompanhei a série o Game of Thrones. Acompanhei a primeira temporada, mas acabou que eu me perdi nos episódios e foram acontecendo e eu parei de acompanhar. Mas essa série nova você não precisa ter previamente visto Game of Thrones, até porque ela se passa antes, né? E logo na introdução você tem lá, essa série se passa 200 anos antes da Daenerys. Ou seja, é uma coisa completamente anterior, você pode curtir de boa mesmo se você não acompanhou o Game of Thrones original. Isso é um fato, né? E é interessante agora, porque o que eu fiquei com a impressão, né, assistindo House of the Dragon, é que eles estão tentando fazer um resgate, assim, do que foi mesmo o início do Game of Thrones, focando bastante em diálogo, focando num ritmo um pouco mais cadenciado, né, que foi o que notabilizou, assim, a série no início, né, realmente dando jus a esse nome, né? Guerra dos Tronos, essa coisa mesmo focada na questão política, assim, muito forte, né? E eles têm criado também personagens com um bom carisma, né? Porque eu acho que o Game of Thrones tem uma diferença bem essencial, que a quantidade de personagens, a quantidade de núcleos que vão acontecendo, né? E ali tem até por ser baseado numa obra literária, que eu acho que de muito sucesso, de um cara que é muito bom em construir personagem, acho que esse é o principal êxito do George Martin. Temos ali também agora uma série agora com bem menos personagens, é muito mais enxuto, né? Tá falando ali só daquela disputa ali mesmo, do trono principal, né? Do King's Landing ali, agora com a família dos Targaryen, né? Do dragão, então a gente começa a assistir agora, mas só esses poucos personagens ali, aquela trama mais focada, sem como era antes, aquele monte de personagens espalhados pelo mundo todo, e todo mundo indo pra cada canto, a coisa tá mais condensada, assim. Sim. E você acha que essa série, ela é como se fosse um Game of Thrones 2.0 com tudo que tinha de bom no Game of Thrones? Por exemplo, Targaryen, dragão, traição, intriga, tudo que o pessoal gostava. Você acha que eles pegaram e falaram, vamos fazer uma série com esse foco? Acho que sim, acho que o que não tem ainda, que tinha muito no Game of Thrones e era uma coisa que sempre ficou muito marcado, é o nível de violência, né? O Game of Thrones era uma série que não tinha muito, assim, problema nenhum em ser extremamente violento, em, inclusive, colocar personagens queridos, né, pelo público em situações de sofrer violências, abusos e a série afunda assim mesmo em questões morais, né? Ou violência física, assassinatos. Então, tem até aquela cena já nesses primeiros episódios, acho que no primeiro episódio que tem um confronto ali. Um torneio. Tem o torneio dos cavalos, aí tem um confronto entre o Daemon com esse outro cavaleiro, né? Sim. Que tem ali um pouco, tem agora no início do segundo também mostrou umas cenas um pouco fortes ali, mas não de batalha exatamente, a batalha já tinha acontecido. Eu acho que é uma série que ainda não explorou tanto esse nível hard de cenas fortes. Sim. Sabe? Como Game of Thrones fazia bastante, assim. E também o que o Game of Thrones se notabilizou em um certo momento, tinha muito personagem, né?
E obviamente tinha muita morte. E obviamente muito personagem que era muito importante pra série vinha morrer, né? Todo Você não mundo ia se apegar a ninguém, né? Nossa, me apegar que a pessoa morre. E no começo era mais comum morrer personagens que as pessoas se apegavam a eles. Com o tempo esses personagens foram sobrando, né? E não morria mais. Até que no fim da série a gente teve ali a manutenção dos personagens mais queridinhos, né? Sim. Mas no começo não tinha isso não, cara. Você gostava do cara, o cara morria no dia seguinte, já era. Isso é muito bom, isso é muito bom. Uma coisa que eu gostei nesse primeiro episódio, no primeiro e no segundo, é aquela coisa de ter vários interesses conflitantes ali e ninguém é inteiramente bonzinho, né? Todo mundo tem meio que um interesse ali. Você tem o conselheiro do rei, que a princípio é o braço direito dele, parece ser um cara justo, mas o cara tá empurrando a filha dele pro rei pra filha dele casar e ser a princesa. Tipo, vai lá conversar com o rei. A própria filha que deve ter os seus 15 anos aí. E o cara não tá nem aí, ele quer essa ambição pelo poder, né? Tem a irmã dele, que também é a rainha que nunca foi, que também tá de olho no trono. O marido dela tá de olho também no trono, queria empurrar a filha dela a filha deles pro rei casar também, ou seja, tipo, não tem muito escrúpulo. Isso eu acho legal, assim, a série não ter dó de ter personagens inescrupulosos. Eu acho que isso é muito Game of Thrones raiz também, cara. O Game of Thrones também tem isso. Tem alguns personagens ali que eram mais moralmente honestos, principalmente os Stark, né? Mas de qualquer maneira, quase todo mundo, praticamente, agia em interesse próprio. Ou tinha algum tipo de interesse relacionado à sua família, à sua linhagem. Porque a questão do Game of Thrones, acho que o êxito, né, principal é sempre colocar os personagens em certas situações que eles têm que tomar decisões que não são fáceis, né? Sim. Que alguém vai ser prejudicado. A Daenerys se viu nesse tipo de situação muitas vezes ao longo da série, por exemplo, e ela tomou medidas imorais até antes do fim, quando ela realmente vai ladeira abaixo, né? Mas ela tinha esses momentos também de tomar decisões, às vezes decisões impopulares, digamos assim, né? Porque a série confronta os personagens a ter que se posicionar em situações muito delicadas. Eu acho que, novamente, agora com o House of the Dragon, isso está sendo resgatado assim de uma maneira muito intensa e isso torna tudo muito interessante, né? Por mais bondoso que agora o rei atual é um cara que tem lá suas virtudes, Sim. mas ainda assim ele tem que tomar algumas decisões e logo no primeiro episódio ele toma uma decisão que você fica assim, meu Deus, né? Embaçado não. Né? Então, uma coisa que eu achei interessante também que é assim, ele tem a filha dele que é a Rhaenyra lá, que é a herdeira do trono, mas ele queria um filho homem. E aí ele acaba coroando ela como a sucessora dele. Mas não é por uma questão dele ver que ela é uma líder forte ou por ser uma filha combativa, não. É porque ele não quer que o irmão dele tome o trono. Quer dizer, muitos podem falar assim, né? Eles poderiam muito bem colocar a questão, olha filha, vejo que você é uma mulher, uma guerreira que tem vontade de lutar, então eu confio em você. Não. É só pra evitar o trono de cair na mão do irmão dele, do Daemon, que é um psicopata, um maluco, entendeu? Esses jogos de interesses, assim, são muito legais, cara. E é isso que marca a série mesmo, né? Não tem essa coisa muito idealizada, romântica, né? Game of Thrones é isso, é cruzeira mesmo, negócio hardcore. Isso é o mais interessante, é o que fez sempre a série se notabilizar, eu acho, e cair nas garras de todo mundo, porque tudo fica intrigante, né? Sim. É muito intrigante, assim. E eu acho que eu tô gostando bastante desse começo, acho bem promissor. Eu acho que tá bem focado nessas disputas, nessas intrigas, nessas picuinhas, né? E é o que a gente gosta, né? É o que a gente gosta. Da coisa ali fervendo. E acho que a coisa tá caminhando pra ficar cada vez mais intensa ali. Acho que tá indo por um bom caminho aí. É isso aí. Então aguarde muito mais intrigas, mentiras, traições, mortes violentas e não se apega a ninguém. A regra de Game of Thrones é não se apega a ninguém. É isso aí.